Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje é teste com exceptions. Por que eu tenho que fazer teste com exceção? Se eu preciso, se eu não preciso, como que funciona, como é que eu aplico isso na prática e toda essa parafernália ligada a exceptions. Eu não sei se você já assistiu os outros vídeos dessa série aqui, eu estou montando um pequeno sistema aqui, que nesse caso aqui é uma central de reservas de quartos de hotel. E aí eu vou montando aqui as partes do sistema, eu vou aplicando testes nela. E aí eu estou falando um pouco sobre como eu monto os meus testes, como que eu aplico testes em lugares diferentes. Né? Aqui eu estou seguindo uma modelagem DDD, então como que eu aplico aqui os meus testes no domínio, como que eu aplico os testes nas outras camadas ali de aplicação, na camada de infraestrutura, enfim. A ideia aqui é fazer uma série de vídeos, uma sequência de vídeos aqui, com vários desses passo a passo. Não são. Eu não vou aqui te ensinar a criar um sistema do zero, eu não vou te ensinar a desenhar o seu sistema, mas eu quero que você veja como eu faço os testes no meu dia a dia. Eu estou aplicando aqui as mesmas técnicas que eu aplico enquanto eu estou trabalhando. É claro que eu não vou trazer aqui um exemplo meu exatamente igual da vida real, mas eu trago bastante das coisas que eu aplico lá de fato. A forma como eu modelo, a forma como eu penso nos meus testes. É mais para você ter um contato, para sair um pouco ali eu acho que é legal fazer desse jeito, para você ver como a gente pode fazer na prática. Tem vários jeitos de fazer que você pode usar aí, você pode seguir outras pessoas também, você vai ver que eles fazem de jeitos diferentes, mas eu quero trazer um pouco de realidade, eu não quero ficar aqui só no blá 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 e falar para você que é legal ou que não é legal com demonstrações de apresentação de palestra. Eu quero que você veja na vida real como é na prática de verdade. E aí, numa dessas conversas aqui, eu deixei anotado essa polêmica que acabei não entrando no mérito porque não coube nos outros vídeos, tal, para tento não alongar muito esses vídeos aqui, senão eu vou ficar aqui também o ano inteiro falando direto para a câmera. Uma pequena polêmica sobre exceptions ou container de mensagens. Será que é legal usar exceptions dentro das suas classes ou será que é melhor tratar esses erros de negócio de outra forma? Como que a gente pode trabalhar? Então, se você quiser pegar aí como foram as outras aulas, dá uma olhada aí, eu vou deixar aqui, não sei se aqui ou se ali, sei lá onde, vai aparecer uns links aí. Aí você clica nesse, você vai poder ver. No final do vídeo também vai ter lá um link para as aulas anteriores que falam sobre esses testes. Mas dá uma fuçada no canal aí, você vai achar. Não sei onde você está vendo também, se é no Facebook, sei lá onde você está vendo esse vídeo aí. Mas vamos lá. Por que é interessante testar exceptions, né? Só para deixar bem claro aqui, né, que exceptions, no final das contas, na prática mesmo, são desvios de fluxo. Assim como você tem um if, assim como você tem um loop, você tem um throw exception lá no seu C Sharp. Não sei como é nas outras linguagens aí, depende da linguagem que você mexe. No C Sharp vai ter uma coisa bem específica ali, que é o throw new exception, o throw alguma parada lá, que é uma classe que herda de system exception, e vai desviar o fluxo da sua aplicação. Então, como todo desvio de fluxo, o fluxo precisa ser testado. Então, se você tem exceptions customizadas dentro da sua aplicação, você deveria testar elas também. Ou pelo menos, em teoria, você deveria testar. Se você quer testar ou não, daí é problema seu. Mas deveria. Uma coisa para você pensar. Os devs geralmente eles não testam o caminho infeliz da aplicação. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? Caminho infeliz são coisas que acontecem quando aquilo que o requisito do seu usuário pediu não vai acontecer. Né? Pedir para cadastrar um usuário novo, pedir para cadastrar um cliente novo na base. Geralmente o dev ele testa só a parte que cadastra. Apertei o botão aqui, preenchi o campo legal, foi beleza. Né? Mas e as exceptions? E se eu não vou nem falar sobre caminhos infelizes tratados ali, né? Você não preencheu o campo, tem que dar uma mensagem falando que o campo é obrigatório. Você tem que fazer. Mas pode ser que você faz um cadastro, por exemplo, e a chave da sua tabela é o CPF do seu cliente e o CPF já existe. O que você vai fazer?
né? Você tem que tratar, consultar antes para ver. Você tem que esperar uma exceção do banco, falar que deu uma violação de PK lá de chave primária. Eu não sei. Os devs geralmente não fazem esse teste. Eu vou dizer até para você que na maioria das vezes os devs nem questionam sobre essas coisas. A gente vê lá no requisito, é muito comum que o cliente ele não pense nisso. Ele simplesmente não sabe se pode entrar dois clientes com o mesmo CPF igual, né? Dois nomes diferentes com o mesmo CPF. Será que pode? Será que não pode? Às vezes ele pensa. Às vezes é muito claro para ele. Às vezes não é. Às vezes a chave primária de uma tabela, por exemplo, ela é muito particular da modelagem que a empresa decidiu seguir. E não necessariamente essa modelagem chega no seu usuário final. Então ele não vai saber se existe um problema em cadastrar dois clientes. Muitas vezes o próprio cliente não pensa. E aí é nosso trabalho pensar nisso. Entender o requisito e saber que dentro do que o seu cliente pediu, existem coisas que acontecem do jeito que ele gostaria e existem desvios de fluxo. Que são os caminhos infelizes, as coisas que, cara, não rolou o cadastro por algum motivo. Esse é o nosso trabalho como analista de requisito ali, ou como um analista programador, conseguir entender o requisito e chegar nesses caminhos infelizes. Os devs não testam os caminhos infelizes, normalmente. E geralmente as exceptions estão nesses caminhos infelizes. De novo, não é caçar bugs, não é testar exception procurando o erro dentro da sua aplicação. Testar exceptions, a gente usa exceptions para coisas específicas. Uma pergunta que você precisa se fazer sempre que você está fazendo um teste. O que a aplicação deve fazer quando acontece um erro? Se deu erro, o que tem que rolar lá dentro da aplicação, internamente falando? Eu tenho que logar? Eu tenho que devolver uma mensagem? Eu tenho que tratar esse erro? A aplicação precisa continuar executando se acontecer esse erro. Você sempre precisa pensar o que a sua aplicação deve fazer quando acontece um erro. E é por isso que a gente testa exceptions. Porque eu preciso saber se dentro do seu código tem um throw new exception. Você precisa testar porque você precisa saber o que a aplicação deve fazer nesse caso. Aconteceu um exception, seu código tem que reagir desse jeito. E uma coisa que eu garanto para você é que você vai aprender muito quando você começar a testar suas exceptions. São testes diferentes daqueles que a gente costuma fazer no dia a dia. Não que tecnicamente seja uma coisa espetacular ou mega diferente. Não é isso não. É só que o fato de testar o caminho infeliz, ou até de pensar se esse caminho infeliz existe ou não, vai te trazer uma outra visão do código. Vai te trazer uma outra visão sobre os testes. E aí você vai aprender muito. É muito legal fazer teste de exceptions. Eu, particularmente, posso contar a minha experiência. Eu não fazia teste de exceptions. Eu achava que não tinha necessidade. Por um acaso eu acabei caindo numa questão de cobertura de código. E aí quando eu comecei a testar as exceptions, eu comecei a perceber que aquilo tinha outras coisas ali que eram mais importantes do que só testar o meu throw new exception. Então, tem várias coisas aí sobre boas práticas, sobre código limpo, tem várias coisas legais aí. Vamos falar de algumas delas aí durante o vídeo. Para começar, você precisa só entender uma coisa, como que o assert funciona. A maioria dos devs também não se pergunta isso, a gente começa a enfiar a mão no teste lá e não para pensar como funciona um assert. Né? O que é o assert, para que ele serve, por que a gente tem que usar ele lá no nosso método de teste. Todo assert faz uma verificação de uma condição X que você quis checar lá, se ele é true, se é igual a um valor que você espera. E quando o assert falha, o assert dispara uma exceção. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. E esse é um detalhe mega importante aqui quando a gente está dizendo que vai testar exceções. O próprio assert é uma exceção. Então quer dizer que se eu vier aqui, ó, no meu teste aqui, deveria criar nova reserva. Vamos fazer um teste aqui só para ele falhar, certo? Vou colocar aqui um date time today aqui.
Ele está fazendo um teste aqui de um método estático, como eu disse, se você não viu, dá uma olhada aí no vídeo aí, você vai ver o teste. E aí ele cria aqui uma nova reserva, né, um domain reserva aqui, é um builder, né, esse método. E ele faz uma comparação aqui para ver se ele setou a data de reserva da forma correta. Então eu estou simplesmente aqui colocando um datetime today para quebrar o teste. Vamos rodar esse teste aqui só para a gente ver. Deveria criar nova reserva. O teste rodou e quebrou. Quebrou porque, né, obviamente aqui, deixa eu aumentar aqui para você ver que minha cara está na frente. Quebrou porque a data não bate, né? Eu alterei aqui para datetime today. E aí quebrou realmente. Agora vamos debugar o teste, só para a gente ver o que acontece quando eu estou rodando o teste. Lembrando que um método de teste é praticamente a mesma coisa de um console application. O seu framework de teste aí, eu gosto de usar o MS Test, porque eu acho que ele é simples, não preciso de um componente externo. Mas ele tem aqui a sua parada de como ele roda, assim como o XUnit vai ter e o NUnit vai ter o seu, ou se você usa algum outro que eu não conheço aí, eles vão ter a sua própria mecânica, mas de forma geral ele é como um console application, então ele vai levantar essas classes de teste, ele vai fazer uma série de outras checagens aí, e no final ele vai sair executando os métodos que você marcou como test method. No caso do MS Test, né? No seu outro framework pode ser fato, pode ser várias outras coisas aí. Vamos só dar um debug e olha aqui o erro. Assert failed exception. Então o nosso assert article falhou, né? E ele deu um exception user handled aqui, ó, e ele caiu aqui do tipo assert failed exception. Inclusive ele, como todo exception, ele vai herdar aqui de system exceptions e vai ter lá uma mensagem, vai ter várias coisas configuradas nele. Então, no final, toda vez que o seu assert falha, isso aqui também é uma exception, como qualquer outra do C Sharp, não é diferente. Isso é importante de você entender, só porque como a gente está falando de testar exception, pô, então como que isso se traduz? Porque se eu testar exception do meu código e dar uma exception no teste, e aí? Eu só queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês também, que é o fonte do MS Test. Uma curiosidade, se você nunca viu, o MS Test está lá no GitHub. A Microsoft abre o código do .NET dentro do GitHub. Se você nunca teve a curiosidade de ver, baixa lá o código do .NET Core, do .NET 5, agora vai sair o .NET 6, dá uma olhada lá, o fonte é bem legal, é complexo, tem muita coisa, né? Difícil até de olhar, assim, o repositório é gigantesco. Mas é interessante para estudo. Se você nunca teve curiosidade, dá uma paradinha aí, alguns minutos do seu dia e baixa. Eu tenho aqui a solution do TestFX, que é o MS Test. Não sei exatamente porque que tem esse nome. Mas ele está aqui. E aí eu queria mostrar para vocês, é um projeto bem grande, né? MS Test. E aí ele tem aqui esse projeto MS Test Core. E tem aqui a classe de assert, que é essa classe que a gente está vendo aqui. Bem legal de ver também como o pessoal da Microsoft trabalha em cima do próprio framework. Né? Tem várias coisas que você aprende olhando para o código deles. Eu acho muito, muito, muito interessante. Se você não tem essa curiosidade, acho que é legal você ter, porque a gente aprende bastante olhando o código deles. Vamos usar aqui o nosso exemplo lá que estava batendo com R equal, né? E ele está até falando aqui, ó, que na documentação, né, o comentário de documentação aqui, ele pode dar uma exception do tipo assert failed exception. No .NET não tem uma coisa muito legal do Java, eu acho que é uma das poucas coisas que eu acho que o Java faz mais legal que o .NET. No Java você tem que declarar a exception que o método vai disparar. É meio que uma declaração dentro do seu próprio código. Assim. Você está avisando o consumidor que aquilo solta uma exception. É mais ou menos isso que está aqui na documentação. Só que no Java é obrigatório aqui na declaração do método. Então eu acho bem mais legal isso aí. O Java não é muito legal não, mas eu acho legal sim. Ó, ele vai receber um type aqui. Vamos aqui para a última implementação, que é o que importa.
Ele vai fazer um object equals aqui, né? Vai fazer algumas checagens. Ele vai formatar a mensagem que sai lá no nosso output window. E aí aqui ele vai usar o handle fail. Vamos ver o que esse método faz. Tá aqui montando mensagem de novo. E no final ele dá aqui um throw new assert failed exception. E esse cara aqui, ele tá aqui, já deixei ele aberto também. Ele é uma exceção que herda de system exception. Na verdade ele herda dessa outra exception aqui, né? E essa sim, herda de system exception. Então aqui ele simplesmente faz uma checagem, se não bate ele dá um throw new exception. Então aqui o que a gente viu lá no nosso código é o que acontece aqui dentro do MS Test. Se você nunca teve curiosidade, de novo, baixa lá o fonte, é bem legal ver o código do .NET, ver o código das ferramentas que você usa. É bem interessante, você vai aprender bastante sobre isso. Eu acho, né? Pelo menos eu curto. Bom, então se tudo aqui no nosso código é exception, sua exception é uma exception, o assert fail é um exception, tem algumas coisas que você precisa entender, que já... Aqui eu vou falar um pouco sobre boas práticas também, né? E aí eu já vou jogar aqui uma outra boa prática de antemão, porque isso é importante para a gente falar um pouco lá dos nossos testes. Nunca use try-catch dentro dos seus testes. Não use. Por quê? Porque se você der um try-catch aqui dentro, lembra que o seu assert fail é uma exception. Se você der um try-catch nesse cara aqui, ó, isso aqui é muito comum, né? Exception. Vou só colocar aqui para parar o breakpoint. Se você faz essa parada aqui, vamos debugar só para ver o resultado. É legal de mostrar para você ver, né? Às vezes você não está querendo testar ou você não tem muito costume de testar. Interessante também que você pega as coisas que você aprende na internet, que você vê nos meus vídeos aqui, e que você use, você faça na prática, para você ver o resultado das coisas. Não fica só confiando naquilo que você vê, naquilo que você assiste. Eu sempre gosto de encorajar você a fazer as coisas. Pega esses exemplos aqui e testa no seu dia a dia. Não precisa pegar o exemplo exatamente e ficar debugando o meu exemplo. Mas pega essas situações aqui e replica no seu dia a dia. Às vezes 15 minutos que você gasta ali, que você investe do tempo do seu trabalho, você vai aprender um monte. E você pode testar com situações reais suas, não precisa ser com as minhas. Às vezes nem é tão didático assim os meus exemplos, porque eu tento trazer coisas da vida real. Ó, vamos aqui passar pelo assert are equal. Ó, deu exception e caiu aqui no catch. Ó. E agora olha que muito louco. Deu a exception e se eu continuar com o teste aqui, ó, o teste passa. O teste passa porque toda vez que acontece uma exception do tipo, ou melhor, qualquer tipo de exception dentro do seu teste, o teste falha. Então, as exceptions dentro do seu teste são indicadores de que seu teste falhou. Então, não importa se o seu teste falhou porque você tomou aqui um null reference, um object reference not set, ou se é porque deu um assert failed exception. Não importa qual é a exceção. Bateu uma exceção, o teste quebra. E é isso que o seu Test Explorer faz. Então, se você colocar... mas é legal, pô, try-catch no teste aqui. Não, cara, não é legal. Try-catch já não é tão legal assim. Você precisa entender para que serve o try-catch. A gente usa catch quando eu preciso que o programa se recupere de um comportamento inesperado. Como o exemplo que eu dei lá do System.io. Se você não quer tratar a exceção com exists lá, você espera que aqui dentro do exception um System.io, e se cair no catch, você continua, seu programa se recupera da exceção. Às vezes não tem como evitar uma exceção de rede. Você foi chamar um serviço, o serviço não respondeu.
Pô, preciso fazer um pooling. Não faça pooling na mão, só estou dando um exemplo. Preciso fazer um pooling. Você vai ter que usar um cat. Porque se você tenta fazer a conexão e voltar uma exception, seu programa não pode parar. Então a gente usa try-catch para fazer tratamentos específicos, sempre mirando a recuperação. Seu programa vai receber, capturar uma exception, vai tratar essa exception e vai continuar. Certo? Seu programa não vai parar. Não use o try-catch para ficar parando coisas. Use o try-catch para se recuperar de uma exceção. E aí, quando você entende esse conceito do try-catch, deixa de fazer sentido você usar ele dentro dos seus testes. Pô, se um negócio é feito para recuperar e continuar, e eu sei que toda exception dentro do teste vai quebrar o teste, não faz sentido nenhum eu usar try-catch aqui no teste. Certo? Eu não quero que o teste passe. Eu quero que o teste quebre se alguma coisa inesperada acontecer. Então não faz sentido. Jamais use try-catch no seu teste. Se você vê um teste com try-catch, apaga ele. Apaga ele, tá errado. E se você precisa tratar a exceção que o seu programa deu, tem um outro jeito de fazer, que é o throws exception. Nesse caso aqui é do MS Test, né? Mas nos outros frameworks de teste vão existir coisas muito parecidas. Sempre tem. Sempre vai existir um tratamento de exceção ali no seu framework de teste. Deixa eu corrigir o teste aqui só para voltar como estava. E aí vamos ver aqui que eu tenho outros exemplos. Ó. Aqui na domain, ele solta uma exceção quando acontece uma validação. Então, por exemplo, se a data de saída for menor ou igual à data de entrada, não pode, né? Então, estou fazendo uma reserva para entrar hoje, eu não posso sair ontem, né? Nada a ver. A data de, aí dá uma exception aqui, ó. A data de entrada deve ser anterior à data de saída. Esse tratamento está sendo feito aqui, ó. Então, a gente usa um assert, veja que ele não tem try-catch aqui, não vai fazer isso. Ó, assert throws exception. E aí o throws exception ele faz o seguinte, ele recebe um delegate, que é uma function, e dentro da function, quando você faz a execução aqui, se acontecer uma exceção, o throws exception serve para declarar que aquela exceção vai acontecer, que ela aconteceu, né? E ele vai te retornar a exceção que aconteceu. Então, se eu espero que aconteça quando eu mandar aqui uma data de reserva, uma data de saída que é menor ou igual à entrada, e eu já sei que vai dar uma exceção, eu não vou usar o try-catch. Eu vou usar o throws exception. O throws exception vai executar, eu sei que vai dar exception, e aí eu tenho que falar qual é a exceção que vai retornar aqui no throws. Né? E aí quando essa exceção retornar, eu vou capturar ela. Mas o fato de soltar a exceção ou não já é um assert. Tanto que está aqui dentro da classe assert. Né? Então eu espero uma exceção e se ela tem que acontecer. Se não acontecer essa exceção, o throws exception falha. Internamente, ele provavelmente deve ter um try-catch também. Mas aí é dentro do framework, não é o seu código que tem. A gente pode até olhar aqui no fonte do MS Test, que deve ter aqui. Are equal throws exception. Vamos ver o que throws exception faz. Returns throws exception. Tá fazendo tratamento aqui. Ah lá. Ele dá um try catch, executa a action, que é um delegate, né? E ele dá o catch aqui, ó. Aí ele checa, ele captura como exception, porque toda exception precisa herdar de system exception. Mas ele verifica se o tipo da exception é o mesmo que você declarou lá no generic quando você chamou o throws exception. Porque se não for, ele vai dar um throws lá, assert failed exception, que a gente viu aqui que ele vai fazer. Então é exatamente isso que eu falei. Ele tem um try-catch, ele executa a função e só que ele mesmo faz o tratamento. É legal da gente ver o fonte dos frameworks que a gente usa, porque você começa a ver que não é tão diferente daquilo que você faz no seu dia a dia. Né? É um código C# como qualquer outro.
Então é bem legal para você ver, para começar a aprender mais sobre como a gente modela as coisas. Então, se você tem um teste de exception para fazer, sempre use o throws exception ou similares, né? Depende do framework que você vai usar aí. Nunca use try catch, muito importante. Lembra disso, se você usar try catch e você esquecer por algum motivo de fazer um assert dentro do seu catch lá, seu teste vai passar e ele vai ficar errado. Então ele vai ficar com bug e vai passar. Então, muito importante. Nunca use try catch. É uma péssima prática. Vamos falar sobre mais algumas boas práticas aqui. Ó. Aí já falando um pouco também sobre código, não só sobre teste. Use as exceptions quando você quiser encerrar um fluxo. Eu estou dando um throw aqui porque eu sei que, cara, se a data de entrada for menor do que a de day 5 dias aqui, né, ela tem que ser pelo menos posterior a 5 dias, tipo, eu não posso fazer reserva para amanhã, né, por exemplo, eu preciso encerrar essa execução. Eu não quero que ele continue. Cara, entrou aqui, é erro, sai fora. Né? Porque se eu tiver que deixar o fluxo continuar aqui, vou ter que fazer um outro tratamento e tal, eu não quero, uma opção minha de design. Então eu estou desviando o fluxo da minha aplicação para que ela encerre. Então use exception para isso, para parar o fluxo. Não use exception como if. Tem gente que usa exception para ficar fazendo if dentro do código. Não faça isso. Na maioria das vezes, os devs eles superutilizam o recurso. Né? Eles usam como se fosse um if. Eu dou um exception aqui, daí eu dou um try catch lá, depois eu dou um outro throw, aí eu dou outro try catch. Não, cara, não é isso não. Evita ficar enfiando try catch dentro do seu código. Não é saudável. Em vez de usar try catch, é melhor você fazer um tratamento específico. Pô, se eu sei que vai dar uma exceção, por que eu vou deixar a exceção lá? Não tem nada a ver isso aí. Se eu estou fazendo uma exception específica, aí beleza. Mas se eu sei que vai dar no reference aqui em algum lugar, eu tenho que tirar o no reference. Como o lance do System.io lá, pô, se eu sei que pode não existir o arquivo, de repente é melhor tratar do que dar uma exception. É uma opção de design, não, como eu disse, não estou falando que você tem que seguir, existem caminhos certos e caminhos errados. Mas escolhe o certo. Exception não é if. Não fica tratando como se fosse um if, porque não é. Você vai se enrolar. Quanto mais try catch seu código tem, mais você se enrola. E mais chance de você fazer bobagem ali. É muito comum que o dev coloca tipo, log, por exemplo. Né? Tem que logar, é interessante logar o sistema aqui. Tá. O cara vai lá, coloca um catch no método, manda logar, só que ele esquece de dar um throw de novo. Ou ele esquece de fazer algum tratamento ali para sair. Aí o programa continua, ele loga o erro, mas a execução continua. Então, não é um if erro faz isso. Não é isso. É if erro, recupera a execução e continua. Na maioria das vezes é isso que você vai fazer. Certo? Se não for isso, encerra fluxo. Cara, deu exception, acabou, você não precisa se preocupar. Se você precisa logar, se você precisa fazer outras coisas, o .NET Core, .NET 5, .NET 6, eles têm outros recursos que você pode usar. Você pode usar o middleware. No MVC você pode usar filter. Dá para fazer um monte de coisa. Evita. Exception não é if, isso é importante. Uma outra coisa importante também, não use a classe exception. Crie exception específica. Não fica dando throw do System Exception de dentro do seu código. É uma prática ruim. Mas é muita gastura, porque, eu só vou passar uma mensagem lá, tipo isso aqui, né? Só vou passar uma mensagem, por que eu tenho que criar uma exceção, não sei o que. A gente cria exceptions específicas justamente por causa do try catch. Quando eu preciso fazer um tratamento específico de try catch dentro do meu código, aqui a gente não tem, mas se eu precisar fazer um tratamento específico, eu vou buscar a minha exceção. Eu nunca vou fazer desse jeito aqui, ó. Vou dar um catch exception EX. Cara, isso aqui é o que mais tem em código de desenvolvedor por aí. Nas grandes empresas, isso aqui era lotado de... Acho que eu nunca passei por uma empresa que não tinha isso. Em todo lugar tem, toda empresa tem, todo time faz. Não dê catch de System Exception. Quando você for fazer isso, você tem que fazer de forma muito, muito consciente. Eu quero, cara, qualquer exceção que acontecer aqui, eu quero tratar.
porque eu quero. E não importa qual seja a exceção, se for uma exceção, eu vou tratar e vou mandar o programa continuar. Aí faz sentido. Em 99,9% das vezes, não é isso que você precisa. Você cria uma exception específica porque eu quero dar um tratamento só para o erro específico. Se eu tiver aqui, sei lá, um outro texto aqui, uma outra lógica aqui, sei lá, msg. Vou fazer desse jeito aqui, né? Ponto length maior que 0, sei lá. Ele faz alguma coisa e aí eu seto nulo aqui, ó. Eu dou um string desse jeito aqui, ó. Se eu sei que esse cara pode dar um erro, o compilador não vai deixar porque eu não dei assign, né? Mas se eu sei que esse cara aqui vai dar um erro, ou pode dar um erro, né? Se eu dou um tratamento aqui para catch system exception, se for esse erro ou esse erro aqui, ele vai cair aqui no catch. Então a gente dá catch preferencialmente para exceptions específicas. Eu quero fazer um tratamento específico. Olha, se for um erro do tipo erro na domain exception, aí eu vou tratar. Porque se for outro erro, eu ignoro, deixo quieto. Então é por isso que a gente cria exceptions específicas. Não é preguiça, não é gastura, cara. Não fica economizando código porque, mas isso aqui é besteira. Não é besteira. Você tem que entender o porquê das coisas. Depois, quando você entende o porquê das coisas, você começa a dar sentido para aquilo que existe. Existe uma boa prática que diz para não usar a classe exception. E é por isso. Um bom exemplo, vamos voltar lá no fonte do MS Test e aí você vai ver. Ele está dando exception de coisas específicas, de coisas genéricas. Mas por quê? Porque ele quer verificar se a exceção é do tipo que foi informado no generic. Então já é uma exception bem específica. O assert failed exception, como você viu agora há pouco, ó, ele é uma exception específica. Sabe por que isso aqui é específico? Porque aqui no Test Explorer, ele mostra mensagens diferentes quando é o assert failed exception. Então, esse carinha aqui, ó, ele já tem um tratamento para falar assim, ó, quando for um assert fail, você não precisa mostrar a exceção, não precisa mostrar nada, só fala que falhou o assert. Mas é um tratamento do plugin. É por isso que essa exceção existe. Se não fosse essa exceção aqui, ó, não dava para fazer esse tratamento. Para todas as outras exceções que acontecem, ele deixa estourar e mostra aqui que deu um erro. Então ele já faz uma tratativa específica. É por isso que você tem que criar exceptions específicas. Não use system exception. E aí eu tinha deixado aqui, porque eu até já fiz a anotação aqui. Vamos refatorar a domain. A nossa domain está usando uma exception específica. Então é melhor que você venha aqui e crie a sua própria exception. Eu costumo criar um folder aqui, seedwork, e uma outra pastinha aqui dentro para guardar as exceptions. Seedwork eu peguei, acabei pegando daquele exemplo que é bem famoso, hein? Não sei se você conhece, se você não conhece, da Microsoft, que é aquele sistema do eShop, que é uma referência para microservices, para várias coisas que a Microsoft faz. É bem interessante, se você nunca viu, dá uma olhada aí que é bem legal. De repente não vale a pena ficar fazendo um componente só para guardar uma classe de exceção ou outras classes desse tipo, e aí você vai armazenando aqui para criar sua biblioteca. Geralmente você tem a sua biblioteca ali particular, eu tenho a minha, eu não sei se você tem, se você não tem, aconselho que você crie uma, é bem interessante, com coisas que você costuma fazer, que são mais comuns, né? Eu preciso deserializar XML, deserializar JSON, apesar que JSON agora é bem mais fácil, né? Mas de repente com uma tratativa específica, com uma opção específica, e aí você vai montando suas classes, vai guardando elas numa biblioteca particular. Quando você precisar, você cola aqui no seu projeto e reutiliza ele em outros lugares. Eu costumo usar aqui, aqui não é dentro da API, né? É uma exceção da domain, então ela tem que ficar aqui na domain. As coisas certas nos lugares certos. Eu vou criar aqui como domain validator, domain validation exception. Também é uma boa prática que você
crie as suas exceções, suas classes de exceção com o nome exception no final. Tem várias dessas convenções aí que a gente costuma seguir. Tipo colocar async no método async, por exemplo. Né? É bem comum. A gente criou aqui o Domain Validation Exception e a gente usa ele no nosso código aqui. Então, ao invés de usar System Exception, a gente altera aqui para Domain. Aliás, antes de alterar, né? Vamos rodar os testes aqui só para deixar eles verdes. Aí os testes rodaram, vamos fazer a alteração aqui. Lembra sempre de seguir o fluxo. Aqui o teste rodou porque ele já estava pronto, né? Eu só estou rodando de novo os testes que eu já tinha. Então lembra sempre de seguir lá. Ó. Red, green, red, refactor, green. Então sempre faz seus testes falharem e depois você executa, altera e aí sim você roda de novo para deixar verde. Não sai alterando tudo de uma vez que senão você se perde. Ó, alteramos aqui, vamos rodar de novo. E aí os testes que usam as exceptions falharam no throw. Né? Assert throws exception failed. Lembra que eu falei? A mensagem muda aqui, ó, tá vendo? Quando dá um assert failed exception. É diferente de quando a gente roda aqui um teste e dá pau, sei lá, de um Object Reference Not Set. É diferente. É um tratamento do plugin. Então, tá vendo aqui, ó, ele soltou a exceção Domain Validation Exception, mas era esperado Exception. Né? Então, é um assert como qualquer outro. Eu tenho um resultado esperado que era dar um exception do tipo System Exception, mas veio uma outra. Então, eu preciso fazer a alteração aqui. Esse cara aqui. Agora vamos rodar de novo. E aí o teste devia passar. O teste passou, agora sim, está dando um Domain Validation Exception. Veja que aqui fica bem melhor de ver, pelo menos. Né? Eu sei que é um Domain Validation Exception. Coisas que eu posso fazer aqui que são bem específicas. Eu falei do middleware de erro do .NET Core e do .NET 5. Eu posso fazer um tratamento para isso dentro do meu middleware de erro. Então, quando for um erro de negócio, ao invés de dar um HTTP 500 na minha API ou detonar um erro lá de chamada lá na minha controller, na minha tela, eu posso simplesmente fazer um tratamento para ele e falar, não, quando for Domain Validation Exception, eu exibo a mensagem na tela e retorno HTTP 200 para o browser. Pô, legal. Ou para sua aplicação desktop, sei lá. Você pode fazer um tratamento específico. Você ganha a opção. Se você solta só um System Exception, não dá para fazer. Você só vai conseguir, sei lá, talvez checar o texto da mensagem. É muito comum isso também. O pessoal coloca um código aqui no texto. Né? Se tiver um texto 0001 na mensagem é porque o erro é X. Nunca, não faz isso não. Tem jeitos melhores de fazer. Faz as coisas certas nos lugares certos. Você pode identificar seus erros com códigos. Não tem problema. Dependendo do que você faz aí, pode ser. Não é um grande problema não. Mas não checa exception desse jeito. Cria suas exceptions específicas e usa elas dentro do seu código. Try catch específico. É bem importante. Então, refatoramos. Se você precisar usar o teste throws exception e sempre usa a sua exceção específica aqui. E você vai ver que o seu teste fica bem melhor aqui. Né? Agora, se der um erro que não é o Domain Validation Exception, o teste vai bugar também. É diferente, né? Nosso teste aqui, sei lá, por algum motivo essa linha aqui dá um erro porque não tem a reserva instanciada e dá um Object Reference Not Set. E aí você vai tomar o erro no reference. Você não vai tomar um Domain Validation Exception. Bem melhor, seu desenho fica bem mais claro. Por último, eu queria trazer esse último assunto aqui, já está estourando nosso tempo aí também, sobre exception ou mensagem tratada. Eu acho que essa é uma pequena treta aí que a gente vê por aí. Muitos devs falam que é melhor não usar exception. Eles dizem que exceptions têm efeitos colaterais dentro do sistema operacional. Tá? Talvez tenha, não vou dizer que não tem.
Não sou um grande conhecedor de sistema operacional, eu já vi alguns problemas na vida real mesmo, eu já cheguei a ver, por exemplo, com aplicações que ficam hosteadas em IIS. O IIS tem um recurso lá que quando dá muito exception do mesmo tipo num curto espaço de tempo, ele derruba o pool e reseta, como uma forma de tentar deixar a aplicação resiliente. Sei lá, tá dando muito erro específico porque a memória tá alta. E aí ele tem um mecanismo lá, um gatilho que desarma, tipo um disjuntor, né? Ele desarma ali a aplicação e faz ela voltar. Então, às vezes pode ser que sim dá um problema, mas eu já fiz vários outros testes com isso. Nunca vi nada que seja extremamente significativo para um dia a dia, a não ser esse que eu comentei agora, que eu já vi. Não vou dizer que não tem, porque tem bastante gente que fala, né? Então, de repente tem mesmo, né? Vai saber. Mas, como eu disse, não sou um especialista nisso, então não vou afirmar com certeza. Se tem efeito colateral ou não, também não vou dizer para você fazer ou não fazer. Testa aí no seu contexto e você vê. Ainda assim, eu acho que é um recurso válido. Eu não acho que ele é um recurso ruim, não. Eu acho que é um recurso da programação e a gente tem que usar. Né? Muitas vezes ele ajuda a fazer log e trace. São coisas que são muito importantes no seu dia a dia. Eu não sei se você tem contato com sistemas que estão em produção, né? Muitas vezes você está trabalhando em consultoria, está acostumado só a fazer projetos, só fazer coisa nova e botar em produção, depois você sai, troca de empresa e tal. Mas log trace é uma coisa que é extremamente importante para o dia a dia de um dev. E exception é um recurso para você fazer isso. Por exemplo, usando o middleware de erro do .NET. Então, é um recurso que eu acho que você pode usar. Então, talvez com a medida certa. Se você tiver uma dúvida de como você poderia usar, eu deixei esse link aqui, ó. Vou deixar aí na descrição do vídeo também, você dá uma olhada aí, ó. É o guia de Best Practices da Microsoft sobre exceções. Tem bastante coisa interessante lá, algumas delas eu comentei aqui. Talvez te ajude a pesar ou não. Dá uma olhada aí no guia de boas práticas da Microsoft, ele vai te ajudar bastante, tem bastante coisa interessante lá. Uma outra coisa que eu quero trazer sobre isso é uma visão diferente, que é a visão da programação funcional. Se você já teve contato com F Sharp, com Elixir, com Clojure, com alguma outra, com Erlang, sei lá, eu já mexi com essas linguagens só para curiar mesmo, para dar uma olhada, para ver como que é. É bem legal, é um approach bem diferente, né? Sobretudo do que é a OP. É óbvio, porque é um outro paradigma de programação, né? Então é diferente e te oferece outros recursos. Tem muita coisa da programação funcional que você vê que o C Sharp está adotando. Né? Então, linguagens modernas, o JavaScript tem bastante, TypeScript. As linguagens modernas estão adotando coisas da programação funcional porque elas são mais práticas. Muitas vezes dá para fazer uma coisa muito mais fácil, com menos linhas de código, de um jeito mais simples, né? E aí, como eu disse que a programação funcional, por ser um outro paradigma, tem uma outra visão sobre as coisas, exceções é uma delas. Então, a programação funcional tem várias bem pragmática assim, com algumas coisas, né? Tem várias regras que eles gostam de adotar, até para deixar a programação um pouco mais padronizada. Né? Com o C Sharp é mais difícil a gente ver isso, ele é mais aberto. Né? O F Sharp ele tem algumas coisas que são barradas até pelo próprio compilador. Uma delas é o tratamento de exceção, e aí eu estou deixando aí um link, vou deixar também aí na descrição do vídeo, sobre um approach de um dos caras da Microsoft que mexe com o F Sharp. Não vou lembrar o nome desse cara aí, mas está aí, né, o blog dele aí. E ele fez uma palestra muito interessante sobre esse approach que ele chamou lá de Railway Oriented Programming. Ele dá um exemplo ali de trilhos de trem. Né? Então, resumidamente, ele pensa as exceções como fluxos de fato. Né? Então ele sempre tem a sua função, ela sempre recebe uma função de sucesso e uma função de erro. E aí quando acontece o sucesso, o fluxo continua pela função de sucesso, mas quando acontece um erro, a function continua pela função de erro e todas as seguintes continuam também. Então é como se ele tivesse um trilho, ele dá até esse exemplo na própria apresentação, né? Ele como se tivesse um trilho
que é a linha verde, que é, pô, tudo certo, continua por aqui. Se der um problema, desvia para o trilho vermelho e continua vermelho até o final, até sair da execução do seu programa. Né? É um approach muito legal. Se você parar para pensar, o middleware do .NET ele segue um caminho bem parecido com esse. Não é desse jeito, mas é parecido. A linha de pensamento, acho que é mais certo pensar assim, né? A linha de pensamento do middleware é parecida com essa do ROP aí que o cara apresentou. Não vou entrar em muito detalhe porque eu não sou especialista nisso aqui. É só para você saber que existem outras opções. Então, quando a gente fala de tratar a mensagem, você pode fazer um tratamento. Só que você precisa criar um ecossistema dentro da sua aplicação que permita que isso seja fácil. Trabalhar com exceções é muito simples, desde que você saiba trabalhar com elas. Né? Se você quiser dar um outro approach para isso, você precisa criar um recurso, você precisa criar alguns componentes, alguns padrões dentro do seu sistema. Senão vai dar ruim. Eu já vi muito sistema que faz isso. Eu tenho que fazer um tratamento desse erro lá sei lá, na controller, quando, no final na API lá. E aí um dev faz, o outro faz diferente, o outro não faz, ele muda o JSON de retorno. É complexo. Né? Então, esse ROP aí tem approach para F# e para C#, inclusive. Tem aí no link, é bem legal. Se você quiser seguir nessa linha, é diferente, você precisa absorver a forma como ele faz lá, não é trivial para gente que é acostumado com o OP, mas é um approach legal aí para você abrir um pouco seu repertório e criar outras opções. Então, no final, assim, não sei se é uma treta ou se não é, tem gente que fala que é ruim ter muito exception, mas exception faz parte da nossa vida como dev, então eu recomendo, se for para dar uma dica minha, aprende a trabalhar com ela. Aprende a trabalhar e você vai ver que... dá uma lida aí nesse guia de boas práticas e tenta tirar o melhor do mundo que a programação, o C# vai te oferecer ali. Eu acho que vai trazer benefício para você porque já é uma coisa estabelecida. Né? Esse tratamento de mensagem ele não é, como eu disse, não é trivial, é difícil. Você vai ter que... Não é que é difícil, né? Você vai ter que se acostumar a programar de um jeito diferente. E trabalhar com exceção é um pouco mais prático. Se você aprender a trabalhar direito com ela, e não fazer um overusing ali, né, colocar bobagem demais, fica legal, fica bom sim. Para tudo dá para dar uma ajeitada, não é fazer gambiarra, né? É fazer de um jeito melhor, de um jeito mais interessante, de um jeito mais padronizado, mais, sei lá, mais de acordo com o que o mercado enxerga também. É legal, dá uma estudada nisso daí. Não acho que você não deve usar, mas se você optar por não usar exception para tratar erro, vai numa outra linha tipo essa aí do ROP. Procura uma linha, um padrão e tenta fechar ele de um jeito que você sempre tenha que fazer daquela forma lá. Eu acho que daí você vai conseguir fazer as coisas com mais sucesso. E aí, se você gostou desse vídeo, ficou um pouco mais longo aí, mas acho que foi bem produtivo. Eu queria falar bastante sobre exception, é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, parece que muitos devs não aprendem a trabalhar com exceptions, né? E também acaba, por consequência, não sabe testar. O que eu já vi de código de teste com try-catch aí não está escrito, né? Então, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante coisas aí interessantes. E eu espero que você teste isso no seu dia a dia. Próxima atividade que você for fazer, abre lá o seu console de teste lá no Visual Studio e escreve um teste para suas exceptions. Começa a fazer para você ver. Você vai ver que você vai aprender bastante coisa. Tudo isso aqui eu aprendi por ter contato com isso. Né, por começar a correr atrás. Então, muito produtivo para a carreira e é muito produtivo para o seu sistema. Você vai ver que vai te ajudar muito. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário aí. Se você não gostou também, deixa um comentário. Me diz aí o que você achou e vamos trocar aquela ideia. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.